Dando continuidade à história, o tempo nunca esquece. Ditado pelo espírito Marco Aurélio, psicografado por Marcelo César, narrado por Lucy. Capítulo 42. No comecinho da noite seguinte, Cleonice apertou o controle remoto e o portão se abriu. Estacionou o carro e entrou pela cozinha. Dirce terminava de tirar o empadão de frango do forno. Que cheiro bom! Cleonice exclamou. Saudades desse empadão. É só pedir que eu faço, respondeu Dirce. Ela apoiou a travessa em um descanso sobre a mesa e a cumprimentou. Oi, mamãe, tornou Cleonice. Desde aquele empadão que eu lhe fiz, não veio mais. É muito trabalho, de verdade. Olha, eu estou combinando com Célia e o Nicolau para visitá-los em São Paulo. Sempre aparece um pepino enorme para descascar. A empresa me consome. Não acha que está trabalhando muito? E fazer o quê? Eu ganho muito bem, trabalho no que eu gosto. Nem tudo é um mar de rosas. Talvez seja esse o preço da minha independência. Mas eu não reclamo. E como fica sua vida afetiva? A gente não vive só de trabalho. Eu não encontrei alguém que me faça repensar ou resignificar o meu trabalho. E o Eurico? O que tem ele? Não pretende se casar? Arriscou Dirce. Imagina! Cleonice riu. Eu? Casar-me com Eurico? Nunca! Não entendo. Não entende o que, mamãe? Por que está com ele, então? Porque é uma boa companhia, não tem pegação no pé. Não é sério? De certa maneira, é. Afinal, estamos juntos. No entanto, pensando bem, se ele ganhasse mais e fosse mais estável, acho que poderíamos ter uma chance. Mínima, mas poderíamos. Estável em que sentido, Cleonice? Não sinto que Eurico seja um homem talhado para o casamento. Ele é um pássaro, precisa viver solto, caso contrário vai adoecer e morrer triste na gaiola. Eu não entendo a sua geração. Namoram sem objetivo? Claro que temos objetivo, protestou Cleonice. No seu tempo, dona Dirce, vocês namoravam com o único objetivo de casar. Tão e somente. Nos dias de hoje, namoramos para trocar experiências, exercer o afeto, nos divertir, nos satisfazer. Isso pode dar em casamento, ou não. Mas tem que dar em casamento? Nem sempre. Antonieta apareceu na cozinha, cumprimentou Cleonice à distância. Tudo bem? Ela perguntou e foi se sentando na cadeira que ficava na outra ponta da mesa. Tudo. E a faculdade, como vai? Indo. Nossa, Antonieta, que ânimo! Nunca fui muito de estudar. Se procurasse um curso do qual gostasse, não sei o que fazer. Ainda sou muito nova. Aproveite essa juventude. Depois dos 20, tudo passa bem rápido. Tem razão. Que apatia é essa? Acaso me ligou porque está doente? Dirce tomou o prato dela e a serviu. Coma, Cleonice, aproveita que está quente e coma. Ela pegou o prato e Dirce fez o mesmo para Antonieta. Serviu-a com uma generosa porção de empadão. Assim que pegou o prato, Antonieta aspirou o aroma da comida e sentiu enjoo. Saiu correndo em direção ao banheirinho próximo da cozinha. Cleonice espantou-se. Ela está doente? Não propriamente. Mãe! Cleonice exasperou-se. Estou farta desse segredinho. O que é que Antonieta tem? Por que me chamaram? O que ela tem para conversar comigo? Antonieta voltou do banheiro lívida. Sentindo-se fraca, sentou-se na cadeira com vagar e disse com voz lacônica. Estou grávida. Cleonice espremeu os olhos, encarou Antonieta e perguntou. O que foi que disse? Grávida, Cleonice, estou grávida. De quanto tempo?
Ela estava tão pasmada que foi a pergunta que lhe veio à cabeça. 4 semanas. Vai ficar com ele? Com o bebê? Cleonice fez que sim com a cabeça. Antonieta foi enfática. Pois claro, quero ter esse filho. E quem é o pai? O silêncio se fez. Cleonice repetiu a pergunta e Antonieta cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Calma, Antonieta, pediu Dirce, entregando à filha um lencinho de papel. Antonieta suou o nariz e Cleonice repetiu a pergunta. Quem é o pai da futura criança, Antonieta? Ela respirou fundo, encarou Dirce e o seu olhar lhe transmitiu força. Finalmente disse bem baixinho. Eurico. Falou muito baixo. Quem é o pai, Antonieta? Eurico. O pai do bebê é o Eurico. Cleonice levou um segundo para concatenar as ideias. Encarou a mãe e Dirce fez que sim com a cabeça. Ela cravou os olhos em Antonieta. O meu namorado, enfatizou. Engravidou você, é isso? Antonieta concordou com a cabeça. Dirce interveio. É por isso que ela queria tanto conversar com você, Cleonice. Ah! Cleonice quase explodiu. Então era por isso que a senhora queria saber como andava o meu relacionamento com o Eurico? Era por causa disso. Apenas estava sondando para saber se vocês estão firmes. Pensam em se casar. Cleonice a cortou seca. E como eu não tenho intenção de me casar com ele, então tudo bem, tudo certo? A galinha da família pode meter um belo chifre em mim? Não xingue a sua irmã, pediu encarecidamente Dirce. Mas eu não xinguei. Você a chamou de galinha. Antonieta tudo escutava e apenas choramingava. Cleonice prosseguiu. Mãe, galinha, nesse caso, soa como um adjetivo. Irmã galinha, não estou xingando Antonieta. Aliás, nem tem como xingar. Aconteceu, finalmente disse Antonieta. Aconteceu, exclamou Cleonice. Simplesmente aconteceu. Você pensou no Eurico ou sonhou com ele e pronto, engravidou. Porque, pelo que eu saiba, a única vez que vocês se viram foi quando viemos tomar banho de piscina. E isso já faz meses. Ela contou nos dedos e corrigiu, praticamente 1 ano atrás. Confesso que eu fui atrás dele. Queria apenas me divertir. Depois a gente foi se vendo cada vez mais. Eu gosto dele. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu me casar com Eurico, vou ser ao mesmo tempo tia e madrasta da criança. Mas que beleza! Desculpe. A voz de Antonieta era quase inaudível. Cleonice levantou-se da mesa, caminhou até a sala, apanhou a bolsa e dela retirou a chave do carro. Dirce foi logo atrás. Por favor, vamos conversar. Os olhos de Cleonice estavam marejados. Conversar o quê, mamãe? Que essa bisca da Antonieta me traiu com o meu namorado e vai ter um filho dele. Devo conversar com calma, como uma pessoa civilizada? Escutar esse blá 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 a troco de quê? Me diga. Acha que a nossa relação vai continuar a mesma? Eu sou sua mãe e a amo muito. Só que fez todo esse teatrinho, me ligou, sondou sobre a minha vida afetiva. Chamou-me para comer seu empadão de frango. Tudo armação. Acha que você ganhou o meu respeito ou consideração depois dessa armação? Esqueça. Não vou dizer que não sou mais sua filha, contudo, não vou procurá-la. Não quero mais saber de conviver com essa imbecil. Pronto, é isso. Antonieta é uma imbecil. Quero ela longe da minha vida. Não fale assim, Cleonice. Está nervosa, eu compreendo. Compreende? Sério mesmo, mãe? Compreende a minha raiva? É pouco.
Compreende o que se passa dentro de mim? Como estão os meus sentimentos? Compreende que essa vaca criou um celeuma em nossas vidas? Como vamos conviver daqui para frente? Antonieta veio da cozinha e postou-se atrás de Dirce. Tudo isso está mexendo comigo, Cleonice. Eu não quero mais criar desavença na família. Quero que a gente passe uma borracha nisso. Vamos tentar ser irmãs de verdade. Cleonice a encarou por um tempo indefinido. Respirou fundo, mordiscou os lábios, mirou Antonieta com os olhos injetados de fúria. Sabe, enquanto eu estou processando as informações, a minha cabeça não para de pensar. São cenas de agora há pouco, de ontem, de lá atrás. Me veio agora à mente um dia em que você, bem pequenininha, caiu na piscina. Eu pulei na água de roupa e tudo e a salvei. Sabe do que me arrependo? Antonieta fez não com a cabeça e Cleonice deu sequência. Eu me arrependo de ter salvado você, Antonieta. Não diga uma coisa dessas, implorou Dirce. Não é mais para mentir, certo, mamãe? Chega de mentiras. A fofa não pediu para passarmos uma borracha em tudo? Estou fazendo isso. Estou apagando você, apontou Antonieta, da minha vida. Mas antes eu queria reviver a cena do afogamento, imaginando você morrendo afogada. Hoje eu estaria com o meu namorado e quem sabe até poderia pensar em me casar com ele. Ou melhor ainda, Damares poderia ter sobrevivido ao parto e você poderia ter morrido. Mas a vida quis que uma maçã podre e adotada contaminasse a família e fosse capaz de nos causar um punhado de desabores. Perdão, eu te peço perdão. Antonieta implorava e chorava. É tarde demais, observou Cleonice. Pretendo nunca mais vê-la na minha frente, na minha vida. Cleonice abraçou a mãe e finalizou. Adeus, mamãe. Só peço a gentileza de... Ela mexeu na bolsa e tirou um aparelhinho, entregando a Dirce. Aperta o botão que abre o portão. Cada filho meu tem um controle remoto, disse Dirce sentida. Esse é o seu. Cleonice fez não com a cabeça. Mãe, me ouve. Eu não estou rompendo com a senhora, apenas não quero e não vou mais botar os pés na sua casa. A gente até vai poder se falar ao telefone, mas vir aqui, nunca mais. Vamos conversar com calma, numa outra hora, pediu Antonieta. Eu, você e Eurico. Conversar o quê? Fique com Eurico. Aliás, case-se com ele. Vocês são afins, vocês se completam. O Natal, murmurou Dirce. Acha que vamos passar o Natal juntas? Abraçadas, trocando presentinhos? Ah, mamãe, faça-me o favor. Cleonice estugou o passo e logo alcançou a garagem. Mãe, por favor, vem abrir o portão. Ela entrou no carro, deu partida. Dirce apertou o controle remoto e o portão se abriu. Cleonice acelerou e logo o carro sumiu. Dirce sentiu uma dor no peito sem igual. Sabia que Cleonice não pisaria mais em sua casa. E não pisaria mesmo, nunca mais. Capítulo 43. Eurico sentira-se demasiadamente constrangido com os acontecimentos. Gostava de Cleonice e gostaria de conversar com ela, mas não tinha coragem. Faltava-lhe estrutura. Ele não tinha forças para encará-la e lhe pedir desculpas. Não tinha. Antonieta ligou para ele a fim de que fosse na casa dela. Dirce queria conversar com ele. Ele foi. Tímido, tipo enfiando o rabo entre as pernas, mas foi. Dirce teve uma séria conversa com ele. Agora é casar, ele disse. É o mínimo que pode fazer.
Antonieta tem apenas 18 anos, é uma menina e não sabe se virar. Eu ganho um salário razoável, dona Dirce. Não dá para encher a Antonieta de luxo, ainda mais com uma criança tiracolo. Mas tem umas casinhas boas lá perto da minha. O aluguel não é tão caro. Eu ofereço a edícula para você e Antonieta. É um bom espaço, depois Antonieta vai lhe mostrar. Obrigado. Apenas peço que cuide do seu bebê. É claro. Eu me sinto aliviado de não ter que pagar aluguel. Pode deixar que farei o possível para dar o mínimo de conforto a Antonieta e o nosso filho. Assim espero. Em seguida, Dirce pediu que Antonieta o levasse para conhecer a edícula. Eurico gostou do espaço. É grande, tem 2 quartos, um para nós e o outro para o bebê. Tem sala, cozinha, banheiro, é praticamente uma casa, elogiou Eurico. É uma casa, observou Antonieta. Por que essa cara? Morar na edícula, Eurico. Olha o tamanho da casa da minha mãe, apontou para fora. Disse bem, é a casa da sua mãe. Só ela vive lá, tem 4 quartos, um absurdo me jogar nesse cubículo. Você deve agradecer aos céus. Ele falou e a abraçou. Sabe que estou contente? Nunca tinha levado muito a sério esse lance de casar, ter filhos. E estou gostando disso. Eu gostava quando a gente ia ensaiar no barracão e depois partíamos para aquele hotelzinho. Era tão bom. Tudo mudou, Antonieta. Agora vamos casar, ser marido e mulher e ter filhos. Ela o cortou. Filhos? No plural? Não, nunca. Vamos ter esse filho. Tão e somente. Você é quem sabe. Imagino quantos filhos seus não devem estar espalhados por aí. O que é isso, Antonieta? Eu sou boêmio, mas sou responsável. Nunca engravidei mulher que fosse. Além do mais, você jurou para mim que tomava pílula. Ela abaixou a cabeça. Devo ter me confundido. Enfim, vamos nos casar e ser papai e mamãe. Ele a abraçou e a ergueu para o alto. Eurico estava de fato contente. Antonieta, por outro lado, não estava muito feliz. Nos últimos dias, entre uma ida e outra ao banheiro, os enjoos eram constantes. Passou a refletir sobre a sua vida. Tivera de trancar a matrícula na faculdade, não tinha mais ânimo para sair com as amigas. Imaginara consertar o vestido dos 15 anos para esse dia. Agora não tinha tempo para isso. Decidida, acertou com Eurico de se casarem logo após o carnaval. Para não atrapalhar o desfile desse ano, ele pediu. Ao saberem do ocorrido, os irmãos racharam. Célia e Nicolau ficaram do lado de Cleonice. Alberto deu apoio a Antonieta. Rosana manteve-se neutra. Não cabia a ela julgar se a atitude de uma ou de outra irmã tinha sido certa ou errada. Ela apenas vibrava e pedia aos espíritos amigos que transmitissem boas energias para Antonieta e Cleonice. Marcílio e Dalila também permaneceram neutros, sem pender para uma ou para outra irmã. Angelina, assim como Rosana, orava e pedia pelo melhor. Dessa forma, o casamento ocorreu numa manhã quentíssima em fins de fevereiro, logo após a semana de folia. Como pedira Eurico, os noivos não quiseram convidar os amigos, apenas os familiares. A mãe dele, sabendo como tudo ocorrera, não quis ir ao enlace. Ele e os irmãos não eram assim tão ligados. Dirce, Alberto, Rosana, Marcílio, Dalila e as crianças eram os convidados que ali estavam. Depois do sim, cumprimentaram-se e foram almoçar num restaurante nas proximidades da rua Lopes Quintas. Os meses passaram e chegamos aos primeiros 2 capítulos dessa narrativa.
Antonieta teve as meninas e elas ganharam nome: Bernarda e Teresa. As duas reencarnaram com a finalidade de dissiparem as mágoas do passado, impedindo que continuassem a maltratar o coração e perturbar a vida uma da outra. Seria preciso que elas aprendessem a perdoar, com o intuito de se libertarem da dor e com isso deixarem definitivamente o passado lá atrás. Bernarda cresceu fisicamente parecida com Antonieta. A pele era bem clarinha e as sardas lhe conferiam um certo charme. Teresa era uma cópia de Eurico. Os olhos, o nariz e o queixo eram idênticos ao do pai. Ambas cresceram com saúde e disputavam o pai, literalmente a tapa. Os presentes que ele dava tinham que ser os mesmos, a atenção, o carinho, e tudo tinha que ser milimetricamente igual, senão elas batiam o pé no chão, abriam um berreiro. Eram crianças difíceis. Interessante observar que numa vida passada, Eurico fora casado com Bernarda e amante de Teresa. Bernarda nutria por ele bons sentimentos, ao passo que Teresa o queria para si. Uma talvez tenha pendido mais para o lado do amor, a outra para o lado da paixão. Dessa forma, quando chegar à adolescência, Bernarda foi se tornando mais dócil, mas Teresa não. Ela não gostava de ver o pai beijando a mãe. Do mesmo modo, tratava mal qualquer mulher que se aproximasse de Eurico. Era extremamente possessiva. Quando as duas estavam com 11 anos de idade, Antonieta e Eurico se separaram. Antonieta finalmente pôde ter acesso ao dinheiro que o primo havia lhe depositado anos atrás. Usou parte do dinheiro para fazer uma reforma geral na casa, sob protestos de Dirce. Outra parte ela torrou em viagens com as meninas e queria que elas conhecessem a Disney, por exemplo. Eurico declinou o convite. Não trocaria os amigos e os bares e o samba por parques de diversão tão longínquos. Tão nova e com 2 filhas para criar, Antonieta um dia acordou diferente. Sentiu dores terríveis e foi levada imediatamente ao hospital. Precisou operar o apêndice. Depois da cirurgia, pensou nas filhas e, de repente, veio-lhe à mente: e se ela tivesse morrido na sala de cirurgia? O que seria de suas meninas? Será que Eurico daria conta de cuidar delas? E Dirce, pobrezinha, estava tão velhinha. Enquanto se recuperava da cirurgia, lembrou-se de orar. Há quanto tempo não fazia isso? Ao adormecer, entre uma e outra troca de soro na veia, sonhou com Corina e Deodato. A bem da verdade, ela sonhou com um encontro que tivera com esses bondosos espíritos pouco antes de se preparar para reencarnar. Quando voltou do sonho, as últimas palavras ainda estavam vivas na mente. Há inúmeras maneiras de estabelecer conexão com os amigos espirituais, dizia-lhe Deodato. Há, por exemplo, a possibilidade de encontros durante o sono, por meio dos sonhos. A partir dessa experiência, Antonieta transformou-se em uma outra pessoa. Rosana lhe abrira as portas do centro espírita, só que Antonieta preferia ir à igreja. Acendia uma vela em memória do pai, rezava, às vezes assistia a uma missa completa. Decidiu voltar a estudar. Retornou à faculdade de Direito, para a alegria de Dirce. Formou-se com louvor, tirou a carteirinha de classe, foi convidada por um dos professores do curso para trabalhar com ele em seu escritório de advocacia. Nesse meio tempo, as meninas cresceram e naturalmente atingiram a maioridade. Bernarda, muito simpática e comunicativa, fez curso de decoração e tornou-se designer de interiores. Teresa, que cresceu bem bonita e com corpo estilo violão, começou umas 3 faculdades, mas não concluiu nenhum curso.
Num dia, enquanto seu pai, Eurico, ensaiava a ala carnavalesca sob sua responsabilidade, Teresa conheceu um coroa gringo que viera visitar o país e nada mais clichê, a caipirinha, o samba e o carnaval. Ele viera fazer negócios, era casado e tinha 3 filhos, em algum país árabe, sobre a qual Teresa não ficou interessada em saber. Na época, Teresa tinha 20 anos e ele, cujo nome era Samir, tinha uns 40. Tornou-se para ela o seu sugar daddy, homem geralmente poderoso que se relaciona com umas mulheres bem mais jovens por conta de interesses mútuos. Pelos negócios e, acima de tudo, por Teresa, ele passou a vir mais vezes ao Brasil. Sempre que vinha, avisava Teresa com certa antecedência. Isso porque, quando Samir surgia por nossas bandas, Teresa tinha de deixar tudo, o apartamento onde morava, as amizades, a família. Samir queria dedicação exclusiva. Ela tinha de estar disponível 24 horas. Pretextava à mãe que ia passar uns dias na serra com os amigos e sumia. Antonieta acreditava. Assim, Teresa seguia à risca tudo o que Samir lhe pedia. Alugava o quarto de um hotel, providenciava as bebidas e comidas de que ele gostava, usava o perfume que ele exigia que ela usasse, vestia-se de acordo com as orientações dele. Dedicava-se integralmente a Samir, acompanhava-o em eventos, comportava-se na cama como ele desejava. E assim, ela foi levando a vida, até se cansar e conhecer Bento. Capítulo 44. Eurico tornara-se excelente pai e bom marido até o momento em que Antonieta pediu a separação. Foi então que Eurico se deu conta de que não nascera para o casamento. Ele não era homem de uma mulher só. Seu temperamento demonstrava isso desde quando namorava 2 irmãs ao mesmo tempo. Ele não fazia por maldade, mas era esse o seu jeito de ser. Eurico precisava viver de forma livre, ter as suas namoradas, seus flertes, voltar aos ensaios da escola de samba que tanto amava. Por falar nisso, quando a sua escola de samba subiu para o grupo especial, Eurico foi convidado a fazer parte da Liga das Escolas de Samba. Foi então que se juntaram a fome e a vontade de comer. Eurico demitiu-se do emprego e passou a se dedicar única e exclusivamente à escola de samba. A mãe tinha falecido havia pouco e cada um dos irmãos decidira seguir o próprio rumo. Certa vez, logo depois de se separar de Antonieta, levou as meninas para passarem um fim de semana juntos. Ele as levou para sua casa. O cômodo era muito abafado. O pequeno ventilador mal dava conta de refrescar a todos. Bernarda teve uma crise de brônquios, pois o mofo cobria boa parte das paredes. Depois desse fim de semana, Antonieta as proibiu de dormirem na casa do pai. Elas bateram o pé. Era difícil dobrar aquelas meninas. Nossa! Era preciso ter muita paciência. Antonieta não tinha tanta paciência assim. E um dia, quando receberam a visita de Dalila e das crianças, Antonieta comentou das péssimas condições de moradia do ex-marido. Dalila levou a informação a Marcílio e ele, sempre Marcílio, comprou uma casa para Eurico na Gamboa. Poderia mudar para outro bairro, sugeriu Antonieta, que não gostava da região. Aproveite que pode escolher morar em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Aproveitar o quê, Antonieta? Ora, é Marcílio quem vai lhe dar o imóvel. Pode escolher morar aqui, se desejar. Ele meneou a cabeça para os lados. Não gosto de onde você mora. Tudo é longe, tem que usar o carro. Sabe que não gosto de dirigir. Além do mais, meus amigos de verdade estão na saúde, na Gamboa. Antonieta percebia cada vez mais quanto eles não eram compatíveis em gosto, ideias e em nada.
Se a cama era boa quando namoravam, deixou de ser depois do nascimento das meninas. Antonieta perdera o interesse por Eurico e não tinha vontade de se relacionar com ele, ou com quem quer que fosse, até o dia em que fora procurar Eurico para assinar um documento que ela precisava anexar ao inventário de Dirce. Era algo raro de acontecer, mas Eurico prometia ir até o escritório e não ia. Sempre aparecia alguma coisa, um imprevisto, e o processo não andaria enquanto ele não assinasse o tal documento. Um dia, Antonieta cansou-se de esperar e quis tirar esse processo da frente. Embora houvesse amizade entre eles, Antonieta não era de frequentar o bairro em que Eurico morava. Depois de assinado o documento, ela olhou no relógio e disse: "Graças a Deus, está tudo resolvido. Segunda-feira eu dou entrada no fórum." "Vai fazer o quê?" sondou Eurico. "Vou para casa, estou com fome e cansada." "Já que veio até mim," disse ele empolgado, "vou levar você para jantar. Topa?" "Não sei, Eurico." "Aqui?" "Sim, vamos, a gente pode conversar sobre as meninas." "Meninas?" Os dois riram. "Duas cavalonas," tornou Eurico. "Nossa, como elas cresceram rápido." "É verdade. Escuta, onde vamos?" "É surpresa." Ele levou Antonieta ao pequeno e charmoso restaurante de Raja. Ela estava atrás do balcão e Eurico apresentou: "Raja, essa é a mãe das minhas filhas." Raja sorriu e estendeu a mão. "Prazer, seja bem-vinda. Se é conhecida de Eurico, é bem-vinda." "Obrigada." Antonieta sentou-se na única mesinha vaga. Uma pequena fila formou-se na porta. A comida de Raja era, sem dúvida, disputadíssima. Eurico fez o pedido e depois que o garçom serviu as bebidas, Antonieta considerou: "Lugar mais ou menos. Podia chamar a Bernarda para decorar o ambiente." "É simples, mas é aconchegante. A comida é nota 1000. Você vai adorar." "Simpática, dona." A Raja é uma guerreira. Sabia que ela veio fugida da guerra do Líbano?" "Jura? Que triste." Eurico decidiu contar a Antonieta a história de Raja. Sua história era a seguinte. Capítulo 45. De 1975 a 1990, uma guerra civil destruiu o Líbano e deixou um triste rastro de mais de 120 mil mortos. Tão logo o conflito se intensificara e, para fugir da tamanha violência, a jovem Raja Saleh, de 18 anos, depois de ver praticamente toda a família dizimada, conseguiu fugir com um priminho que ficara órfão, Rami, que na época contava apenas 2 anos de idade. Com tremenda dificuldade cruzaram o Atlântico e chegaram ao Brasil, onde puderam reconstruir a vida longe dos conflitos sangrentos. Foram acolhidos por refugiados que também haviam fugido da mesma guerra. Aos poucos, Raja, que em vida passada fora fria e não cuidara bem de Rami, passara a tratá-lo agora com zelo extremo. Era como uma mãe para ele. Moravam num cortiço, tinham um cômodo para eles e dividiam um banheiro com mais um monte de gente. Sem saber com que trabalhar e com dificuldade de compreender o português, Raja fez o que sabia de melhor, isto é, ela foi trabalhar na cozinha de um boteco na Saúde. Passou a preparar pratos típicos árabes. O bar, antes visitado por 2 ou 3 pinguços, passou a ser frequentado por outras pessoas. O boca a boca funcionou e Raja passou a oferecer encomendas. Rami cresceu entre quibes e esfirras. Aprendeu a cozinhar com a tia, que na verdade chamava de mãe. E conforme crescia, tinha ideias para que o negócio prosperasse. Aos 20 anos de idade, Rami fez proposta ao dono do bar e o homem, já cansado, decidiu fechar o negócio.
Raja e Rami mudaram-se para a parte de cima do bar, reformaram o imóvel e o transformaram numa casa de comidas árabes. Quem acompanhou o crescimento do negócio, e inclusive o crescimento de Rami, foi Eurico. Depois que se separou de Antonieta, foi morar bem próximo ao bar. Fizeram amizade com Raja e a ajudaram a entender a língua portuguesa. Às vezes chegava a perder o horário dos ensaios porque passava um bom tempo ensinando Raja a falar português. A amizade dele com Rami foi instantânea. Eles se tratavam como pai e filho, visto que Eurico tinha vontade de ter um filho homem, mas depois da aventura com Antonieta decidira parar nas duas filhas. Fez até vasectomia. Queria se divertir, mas não queria mais contribuir para povoar o planeta. Ao fim da narrativa, Eurico disse a Antonieta: "É isso. Eu tenho um profundo carinho e respeito pela Raja e pelo Rami. Embora eu tenha apenas 10 anos a mais que ele, nos tratamos como pai e filho." "Você é feliz, não?" ela perguntou. "Sou, Antonieta. Sou feliz porque eu vivo a vida do jeito que eu quero. Quer dizer, na maior parte do tempo. Há coisas que eu não tenho como controlar e tenho de aceitar. Às vezes eu tenho que engolir. Mas eu sou feliz. A casinha que Marcílio me deu é meu santuário." "Fiquei sabendo que Bernarda reformou a casa toda, até decorou." "Foi. Essa menina é um espetáculo, bonita e inteligente." "Como é babão!" riu Antonieta. "Sou mesmo", concordou Eurico. "Por isso eu estou feliz. Eu tenho 2 filhas adoráveis, uma ex-esposa que se dá bem comigo e tenho as minhas namoradas, os meus casinhos, meus ensaios na escola de samba. De que mais eu preciso?" "Tem razão." Ela mudou o rumo da conversa. Por falar nisso, soube pela Bernarda que a Teresa avançou sobre uma de suas namoradinhas. "Foi mesmo verdade?" "Foi", concordou Eurico. "Sabe como é, né? Teresa sempre foi a mais possessiva." "Isso é. Ela é apaixonada por você." "Mas sumiu, sabia? Eu a tenho visto muito pouco." "Eu também a tenho visto bem menos. Bom, depois que saíram de casa e foram dirigir a própria vida, eu as tenho visto muito pouco. Bernarda é a que mais me liga. Já a Teresa some. Não sei o que essa menina anda aprontando." O garçom os serviu. O aroma abriu mais ainda o apetite de Antonieta. "A comida é maravilhosa", ela disse enquanto mastigava com prazer. "Eu te disse", ressaltou Eurico, "a comida da Raja é simplesmente divina." "Ela faz tudo sozinha?" "Não, ela tem uma boa equipe e o Rami a ajuda bastante." "Esse rapaz também cozinha?" "Sim, ele é o braço direito de Raja. Embora cuide do negócio, ele também gosta de colocar a mão na massa." Terminaram a refeição e o garçom retirou os pratos, perguntando se queriam sobremesa. "Não sei se eu devo", comentou Antonieta. "Estou satisfeita." "Não pode sair daqui sem experimentar os doces." Ele voltou-se para o garçom e pediu: "Traga um malabie para ela e um ataife de nozes para mim." "Conhece bem os doces?" "Antonieta, você vai amar." Ela baixou os olhos, levemente entristecida, e Eurico quis saber: "Você me perguntou se eu sou feliz. Por quê?" "Queria saber da sua vida. Sabe que não o amo, mas eu tenho muito carinho por você. Além de ser um cara legal, é um ótimo pai." "Obrigado. Mas eu confesso, eu gostaria muito de conversar com Cleonice. Nunca tive essa oportunidade de explicar a ela o que aconteceu." "Ela sumiu de nossas vidas, Eurico. Desde que ela soube que eu estava grávida de você, ela desapareceu. Nem ao funeral da mamãe ela compareceu." "Ela mora longe", ele tentou justificar. Antonieta deu de ombros. "Cleonice desligou-se de todos nós. Quer dizer,
Parece-me que ainda tem amizade com Célia e Nicolau. Quem sabe um dia, né? Eurico deixou a pergunta no ar e ela fez que sim. Ele insistiu. E você, Antonieta, é feliz? Ela olhou para cima, para baixo, refletiu. Acho que tive os meus momentos. Quando saía com você, quando as meninas nasceram, ou quando tirei a minha carteira da ordem, foram momentos de felicidade. Duraram pouco tempo. Nunca mais namorou? Não. Saí com um ou outro homem, mas nada demais. Foram encontros fortuitos. Decidi mergulhar na carreira. Você ainda é tão nova, Antonieta. Merece encontrar um cara que lhe desperte o amor. Nova? Sei. Duas meninas com 25 anos de idade. Por que você foi mãe bem jovenzinha? Ainda tem muita lenha para queimar. Não, Eurico. Não sou como você. Você tem fogo, tem paixão por tudo o que faz. Teresa tem esse jeito meio parecido com o seu. A Bernarda puxou mais a mim. Não mude de assunto. Vamos tratar de arrumar alguém para você. Não preciso de ninguém, estou bem assim. Com essa cara morna, eles riram. O garçom trouxe os doces. Antonieta saboreou cada pedaço com extremo prazer. Ao finalizar, ela confessou: acho que nunca comi doces tão bons. É assim que eu gosto de ver você, tornou Eurico, com essa cara satisfeita. Você não está totalmente realizada. Ela nada disse. Ele quis saber. Por que vive sozinha naquele casarão? Costume, hábito. Passei a vida toda lá. Não acha que está na hora de mudar de casa, de bairro, respirar novos ares? Não tenho muita vontade, sabe? Ela revelou. Se eu estivesse com alguém, talvez mudasse de casa. Talvez. Estou tão atolada no trabalho que eu nem tenho tempo de me divertir. A conversa fluía agradável até que Raja aproximou-se da mesa. Gostou? Antonieta foi quem disse. Sim, gostei. Eu amei. A sua comida é impecável, deliciosa. O doce, então, é dos deuses, literalmente. Obrigada. Nós preparamos nossa comida com muito amor. Raja é como uma irmã, confidenciou Eurico. E é. Raja se interpôs. Eurico me ensinou o português. Cuidou do meu Rami quando eu tinha de trabalhar sozinha até tarde e varar a madrugada. Quantas noites aquele menino dormiu na sua casa, não? Perguntou enquanto encarava Eurico com gratidão. É verdade, mas eu amo você, adoro o seu menino. Rami é como um filho para mim. Vou lá dentro avisar que você está aqui. Se ele souber que você veio aqui e não avisei, vai brigar comigo. Raja saiu e voltou com Rami atrás dela. Ele estava de uniforme, avental, touca, estava suando, cheirando a gordura, mas quando Eurico ouviu, levantou-se e abraçaram-se efusivamente. Quanta saudade, Eurico! Rami fora sincero. Eu também, querido. Deixe eu lhe apresentar a mãe das minhas meninas. Rami, esta é Antonieta. Antonieta, este é Rami. A troca de olhares entre ambos foi significativa. Mesmo depois de muitos anos, Antonieta não saberia descrever em palavras o que sentira no momento em que ela e Rami se olharam pela primeira vez. Rami também diria o mesmo. Ambos ficaram hipnotizados. Era como se o burburinho em volta deles tivesse desaparecido por completo. Como se nada nem ninguém ali estivesse. Esse momento foi rápido, mas o suficiente para mudar a vida deles. Depois dessa apresentação, Antonieta e Rami não seriam mais os mesmos. Capítulo 46. Antonieta jamais poderia supor que, depois dos 45 anos de idade, sua vida teria um novo rumo.
Nem em seus sonhos mais mirabolantes poderia imaginar que a sua vida pudesse seguir um caminho tão inusitado. Depois de serem apresentados naquela noite, Antonieta foi para casa e no trajeto não parava de pensar em Rami. Era um misto de emoções e sentimentos. Ela não teve flashes do passado, mas a sensação boa de tudo o que já vivera com Rami brotou novamente. Ela nunca sentira nada parecido por nenhum namorado, nem mesmo por Eurico. O lance deles se iniciara daquele jeito, porque Antonieta queria provocar a ira de Cleonice. Sim, Eurico era um homem forte, bonito, sensual. Contudo, Antonieta nunca se apaixonara por ele. Era apenas uma química sexual, um troço, que dava nela todas as vezes que se encontravam. Quando decidiu fazer terapia, descobriu que ela desejava se sentir superior a Cleonice. Percebera que o fato de ter sido adotada inconscientemente a incomodava. Queria ser irmã de sangue, não adotiva. Embora nunca tivesse verbalizado isso, durante as sessões, seu inconsciente se abria e expunha os seus desejos mais inconfessáveis. Antonieta aceitara que se sentia diminuída por não ser filha natural de Dirce e de Alfredo. O difícil era aceitar que ela era capaz de amar e de ser amada. Ela não acreditava muito nisso, mesmo quando a sua analista lhe dizia o contrário. Rami, por seu turno, ficou fascinado por Antonieta. Não era de se relacionar, era um homem que trabalhava muito, que concentrava todas as suas forças no restaurante. Tivera uma namoradinha quando jovem. Ele era um tipo nem bonito nem feio. Estatura mediana, cabelos pretos jogados para trás, barba preta, olhos escuros. A pele era bem alva e, se cuidasse melhor da aparência, era um tipo que poderia chamar mais atenção. Mas ele não ligava muito para a aparência. Até Raja o encorajava a encontrar alguém. Um dia eu morro. Você vai ficar sozinho. Isso não pode acontecer. Claro que pode, mãe. Mas esse dia vai demorar a chegar. Por que diz isso com tanta convicção? Porque você sobreviveu a uma guerra e veio parar num país estranho, com uma língua diferente da sua, com uma cultura diversa. E olhe para nós hoje. Tem razão. Entretanto, eu adoraria se você se casasse e tivesse filhos. Era o sonho de Raja, mas Rami não queria saber de casamento. Preferia se dedicar aos negócios que a sua tia, considerada sua mãe, construíra com tanto suor e trabalho. Tudo mudou a partir do dia que conheceu Antonieta. Para se ter uma ideia, ele não dormiu aquela noite. Virava a cabeça de um lado para o outro no travesseiro. Não conseguia parar de pensar nela, até que tomou coragem e foi pedir o telefone dela para Eurico. Embora jamais confessasse isso, Eurico sentiu uma pontinha de ciúmes, quando percebeu que Rami se interessara por Antonieta. Entretanto, lembrou-se de quando perguntara a ela se era feliz. Antonieta não era. Ele sentia. Nem precisaria ter perguntado. Ele pensou bastante e passou o número do telefone para o rapaz. Rami ligou. Antonieta atendeu como se o coração fosse explodir ou saltar pela boca. Houve um encontro, depois outro. No terceiro, Rami já procurava uma maneira de dormir ao menos uma noite na casa de Antonieta. Os meses se passaram e, por fim, ele a pediu em casamento. Você é mais novo do que eu. Tudo bem? Já discutimos sobre isso. Qual é o problema? Não basta o amor que eu sinto por você? Tem razão. Antonieta aceitou o pedido. As filhas comemoraram porque achavam que a mãe
tinha que ter uma vida afetiva saudável e feliz. Afinal de contas, era a mãe delas que estava se casando. Elas pouco se importava com quem Antonieta namorava. No entanto, em relação ao pai, bem, Eurico evitava apresentar uma namorada para elas. Bernarda torcia o nariz e Teresa provocava, batia a boca, um horror. Raja também ficou muito contente com a união, porque simpatizara com Antonieta, pois fora esposa de Eurico, por quem ela tinha muita gratidão. Raja desejava de coração que eles fossem felizes. Logo depois da cerimônia, Antonieta sentiu doerem os mamilos e veio os enjoos. Já passei por isso antes. Ela comprou o teste de farmácia e estava grávida. Eu tenho mais de 45 anos, disse ela aflita para Rami. Qual é o problema? Você é saudável. Vamos ao médico, vai dar tudo certo. Rami tinha um jeito especial de acalmar Antonieta. Ela sentiu e levou a gravidez com menos trabalho e bastante repouso. Fez uma cesárea e nasceu o menino, que Rami pediu que pudesse receber o nome do seu pai, morto na guerra. Antonieta concordou, e o filho deles recebeu o nome de Abdu. Um bebê forte e saudável, de cabelos escuros iguais aos do pai. Aliás, conforme crescia, Abdu transformar-se-ia numa réplica de Rami e daria sequência aos negócios. Inteligente, o menino logo demonstrou facilidade com os números. Graças a ele, a família abriu mais 2 restaurantes. Abdu era o neto que Raja sempre desejou ter. Eram bem grudados e ele cuidou da mulher, que considerava sua avó de verdade. Após Raja apresentar os primeiros sintomas de demência, embora tivessem condições financeiras para internar Raja numa excelente clínica para idosos, ele preferiria diminuir a jornada de trabalho e dedicar-se aos cuidados da anciã. De certa feita, ele agiria da mesma forma com Eurico. Considerava-o seu avô. Eurico despertara em Abdu o gosto pelo samba. O menino o acompanhava desde jovenzinho aos ensaios e adulto iria se comportar como Eurico no trato com as mulheres, bem diferente do pai. Ao mesmo tempo, conforme crescia, seu relacionamento com as meias-irmãs era bem distinto. Abdu mantinha um pé atrás com Teresa. Não sabia explicar, mas não se sentia confortável ao lado dela. O sentimento era mútuo. Teresa também não era muito fã do irmão caçula. Já Bernarda, ela apegara-se ao irmão de tal forma que Abdu por vezes sentia-se sufocado. Mas entendia esse sentimento da irmã e por ela se afeiçoara. Do mesmo modo que Raja, Bernarda não se casara e nunca quisera ter filhos. Bem, lá na frente, depois da morte de Raja, Abdu convidaria Bernarda para morar com ele, e dela cuidaria até a morte. Como não tivera filhos, Bernarda considerava Abdu seu filho. A diferença de mais de 20 anos entre os dois implicava um relacionamento que era mais no estilo de mãe e filho do que de irmã para irmão. Outra pessoa com quem Bernarda tinha bastante afinidade era Corina, filha mais velha de Marcílio. Ela era um pouco mais velha do que Bernarda, mas se davam muito bem, a ponto de Bernarda quase adoecer quando Corina, aos 18 anos, decidiu estudar numa universidade inglesa. Corina era a fofura em pessoa. Menina alegre, responsável, amante da natureza e dos animais. Por causa dela, a família mudou-se para uma casa num condomínio na Barra da Tijuca. Eram tantos gatinhos, passarinhos, cachorrinhos, peixinhos.
Marcílio e Dalila se deram conta de que o apartamento em que viviam não comportava a quantidade de bichos que a filha trazia para casa. Corina não podia ver um gatinho, um cachorrinho abandonado, que logo levava para casa. Aluna aplicada, Corina adorava biologia e química. Com o passar do tempo, desejou cursar medicina veterinária fora do país. Tinha um carinho muito grande pelo Reino Unido e conseguiu entrar numa das melhores universidades da área, a Royal Veterinary College, da Universidade de Londres. Já no início do curso, Corina apaixonou-se por um colega de sala, Deodato. O namoro evoluiu e depois de receberem o canudo, decidiram que a vida deles seguiriam na Inglaterra. Casaram-se e, surpresa, Corina deu à luz a gêmeos. Convidaram Lucas, o irmão de Corina, mais Bernarda, para serem padrinhos da menina, e os pais de Deodato para serem padrinhos do menino. Capítulo 47. Nem tudo dura para sempre. E chegou o dia em que Teresa já estava cansada de servir a Samir. Ele era um bom sujeito. Levara-a para conhecer lugares nos quais Teresa nunca imaginaria pisar. Certa vez, já no Brasil, ele precisou fazer uma viagem de emergência a Buenos Aires. Levou Teresa com ele. Ali ela experimentou o luxo e a riqueza. Hospedaram-se num dos hotéis mais deslumbrantes da capital argentina. Samir a levou aos mais belos e badalados restaurantes. E ele havia prometido que, se ela continuasse ao lado dele, quem sabe no futuro compraria um apartamento na Recoleta, bairro elegante de Buenos Aires. Voluntariosa e muito dona de si, Teresa já começava a se cansar dessa vida com Samir. Não estava mais lhe agradando ser uma marionete nas mãos dele. O luxo, os lugares, as joias, tudo era divino e maravilhoso, mas ela estava se sentindo presa e sufocada. Certo dia, Samir teve uma reunião de emergência e os planos de irem fazer compras foram abortados. Não tenho hora para voltar, mas já vou avisando, voltarei bem tarde. Saia e se divirta um pouco. Tornou ele, despejando sobre a mesinha de cabeceira um punhado de dinheiro. Compre algo para você, Habibiti. Teresa cismava quando ele a chamava de minha querida. Eu não sou sua propriedade. Pensou, mas disse: adoro quando me chama assim, Habibi. Ele sorriu e jogou mais um punhado de notas pela cama. Beijou-a na testa e saiu. Teresa suspirou fundo e decidiu tomar um banho. Arrumou-se, escolhendo um vestido acinturado que marcava bem os seios e a cintura. Perfumou-se e saiu. Caminhou até a entrada no pátio Buriti, sofisticado centro de compras no coração de Recoleta. Andava e de vez em quando parava defronte a uma vitrine que lhe interessasse. Entrou para comprar um lenço que achara à sua cara. Ao ir pagar, ouviu uma voz atrás de si. Não compraria esse lenço. Teresa virou-se para trás e encarou o homem. Como sabe que sou brasileira? Indagou desconfiada. Estamos hospedados no mesmo hotel. Ela o encarou de cima a baixo. Era um homem bonito. Usava os cabelos trançados, a barba era bem aparada, os olhos verdes, contrastando com a pele negra. Era charme à parte. Trajava elegante terno e o perfume que de sua pele emanava era doce e delicado. No mesmo hotel? Ela repetiu. Ele fez que sim com a cabeça e disse: eu a vi com seu marido ontem no saguão.
Conversavam em português. Ah, sei, mas ele não é meu marido. Não, um amigo. Fico feliz em saber. Por quê? Porque desde que a vi eu não consigo pensar em outra mulher. Ele falou de um jeito que fez Teresa sentir as pernas bambas. Fazia tempo que não se sentia assim. Ela gostava de homem com pegada, como costumava dizer. Acostumara-se ao amor morno que tinha com Samir, porque se beneficiava da relação. Apenas isso. Samir era um bom homem. Embora exigente, sempre a tratava com carinho. Jamais fora estúpido ou intransigente. Ela pensou tudo isso e apenas disse: Teresa. Prazer, meu nome é Bento. Sou de São Paulo, estou aqui a negócios. Eu moro no Rio. Adoro o Rio de Janeiro. O que faz? Ela perguntou, mas querendo saber. De onde você saiu, Delícia? Porém se conteve. Trabalho com tecnologia. Tenho uma startup que desenvolve programas para bancos. E você? Teresa não fazia nada, quer dizer, até fazia. Como dizer que era uma sugar baby? Precisou mentir. Sou consultora de moda. Consultora de moda? Ele repetiu. Ela fez que sim com a cabeça. E ia comprar esse lenço? Essa cor não a favorece. Ele foi até uma mesa no centro da loja que dispunha de vários modelos de lenços. Ele apanhou um com uma estampa florida em tons de verde água e amarelo. Passou delicadamente o lenço pelo pescoço dela e disse: Agora sim, uma mulher linda. Tem razão, obrigada. Bento sussurrou algo em seu ouvido. O rosto dela avermelhou-se, mas ela deu um sorrisinho maroto. Saíram de lá e foram direto para o hotel. Como eram hóspedes, ninguém notou nada de anormal. Subiram para o andar em que Bento estava hospedado. Passaram a tarde juntos. Aguarde, a história continua.